E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês estarem me conhecendo melhor. E antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar aquele seu like valioso para estar fortalecendo nosso cantinho. Se inscreva se você é novo por aqui, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Aqui eu gravo rotina como dona de casa, vlogs, receitas e muito mais. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, não sei quantos minutos vai dar. Então vamos começando pela minha infância. Eu me chamo Gislaine, tenho 25 anos, moro junto com o Francisco, né? E ele tem 36 anos. Eu não me recordo muita coisa do que aconteceu aos 5, 4 anos, porque é uma coisa bem difícil de uma pessoa lembrar. Mas tem coisas assim que eu consigo, tipo, acho que uns 6, 7 anos, eu consigo me lembrar ainda, mas bem pouquinho mesmo. Quando eu tinha 7 a 8 anos, eu era uma menina muito tímida, não tinha muita amizade com ninguém. Na escola eu sempre ficava quietinha na minha, eu era bastante fechada, sabe? Eu tenho certeza de que quando você era criança, você já viu uma pessoa assim, que ela é bem quietinha na dela, parece... E se você olhar muito pra ela, você acha que ela tá com raiva, mas ela não tá, porque eu sou desse jeito. Às vezes eu tô muito séria, mas a pessoa olha pra mim e acha que eu tô com raiva, mas eu não tô, é o meu normal. Então, quando eu tava na primeira série, eu era uma menina muito inteligente pra minha idade. Aí a professora, ela quis me pular da primeira pra terceira série. Só que a minha mãe não deixou. Ela achou que eu não seria capaz de conseguir. Eu era uma criança e quando chegava o horário de intervalo, eu não ia me divertir com as outras crianças. Eu ia ajudar os outros alunos que estavam com problemas no dever, sabe, nas tarefas. Aí eu ajudava a professora. E eu amava isso. Aí quando eu chegava em casa, eu queria dar uma de professora pra minha irmã. E eu não gostava de pessoas. É uma coisa muito estranha, porque eu sou assim até hoje. Eu não gosto de estar em um lugar que tem muita gente. Eu acho que eu sou antissocial. Eu acho que só com o tempo que eu posso mudar isso. Teve uma vez, eu acho que eu tava na terceira série, não consigo me lembrar direito. Teve uma menina que pegou um besouro e colocou na minha cabeça, vocês acreditam? Mas ainda eu não sabia que era um bicho. Eu só sentia alguma coisa me ferroar assim. Aí quando eu tirei, era um besouro. Mas eu não consigo me esquecer dessa cena, da cara dessa menina. E eu nem sei por onde anda ela. Mas quando eu olhei, que eu vi que era um besouro, eu tinha levado um mega susto, viu? Eu amava demais chegar da escola, brincar de escolinha, dar uma de professora com meus irmãos. Era uma coisa que eu amava muito, muito mesmo. E tem algo que eu me lembro muito, é de quando eu tava fazendo 7 anos, que meu pai me levou no mercado para poder escolher o bolo, qual que eu queria. E eu fiquei muito feliz nesse dia. A gente chegou em casa, eu coloquei o DVD da Eliana pra tocar, porque nesse tempo eu era muito fã dela, viu? Eu tinha CD, DVD, eu gostava também da Xuxa. E ele fazia questão de comprar tudo original pra mim nesse tempo. E era o dia todo tocando Eliana. Aqueles negócios de adoletar, não sei o quê. E era o dia inteiro tocando Eliana, vocês precisavam ver. Eu amava muito ela. Mas é coisa de criança, né? E eu consigo me lembrar que eu e a minha irmã, a gente brincava muito, muito mesmo. Ela tinha 6 anos, no caso eu tinha 8. Porque ela é 2 anos mais nova do que eu. E eu sou a mais velha. Mas a gente brincava muito. Era tão bom, a gente tinha muito brinquedo, gostava de inventar brincadeiras. A gente tinha uma invenção maluca, sabe? E no quintal tinha um pé de mamão e ele era enorme. E como naquele tempo passava o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu ficava falando que ela era a Cuca, que eu era a Yara. E se eu me lembro bem, acho que a Yara era uma sereia. Aí a gente ficava se divertindo muito no quintal, brincando. Tinha os tijolos, a gente colocava lá, fingia que tava no ônibus. Sei lá, sabe? Eu acho que aproveitei muito a infância, brinquei demais. E também naquela época não tinha negócio de celular. Ou era TV ou era DVD. E eu sempre gostei de fazer os meus deveres da escola primeiro, para depois brincar. Eu acho que tudo isso era lá no ano de 2006. Os passarinhos aqui, ó, tá fazendo barulho. É por isso que vocês estão escutando, essa zoada e o ventilador tá ligado também. E meu pai, eu acho que ele trabalhava de pedreiro, alguma coisa assim de obra. E a minha mãe era manicure nesse tempo. Aí lá tinha uma senhorinha que ela me deu uma cartela cheia de figurinha. Menina, eu cheguei em casa numa alegria, saí colando tudo que é lugar. Colei na cabeceira da minha cama, foi muito bom. Eram uns adesivos bem bonitinhos, sabe? Aí nesse tempo eu gostava também da Ruge, não sei se é assim que fala. Era de um grupo de umas meninas que elas ficavam cantando, eu gostava demais. Eu tinha um CD delas também. Eu me lembro que eu tinha um quadro que eu desenhava nele. Na minha mente, tudo que eu desenhava lá acontecia. Teve uma vez que eu desenhei uma casinha, umas nuvens chovendo, e tava sol, sol, sol. Aí passou um tempinho e começou a chover. E na minha mente, o que eu desenhava acontecia. Olha como era a cabeça da criança.
E quando acontecia de chover, eu gostava de fazer uma casinha de cobertor. Aí era eu e minha irmã nessa brincadeira. A minha mãe nunca gostou de brincar com a gente, sabe? De pegar um boneco ali, contar história. Ela nunca gostou. O meu pai, nessa época, ele era muito mais carinhoso com a gente do que ela. Mas hoje eu super entendo porque a minha mãe, ela não teve amor de mãe. Porque a minha avó, ela é uma pessoa muito difícil, uma pessoa fria. Quer dizer, eu não posso julgar o jeito que ela é comigo, com meus irmãos, né? Porque naquele tempo, quando eu era criancinha, ela não gostava. Ela simplesmente não gostava de assistir filme nem nada. Então hoje eu super entendo ela. Agora tem uns cantores que marcaram minha infância, que foi Calcinha Preta, Banda Calypso, porque a minha mãe, ela escutava direto, menina, era todo dia ela escutava. E nesse tempo meu pai tinha um som que colocava aqueles discos bem grandes, e o bichinho era alto, viu? Tem uma coisa que eu me lembro, é de quando ficava tocando essas músicas, ela ficava limpando a casa, ela gostava de limpar a casa de noite. Quando era 6 horas da noite, quando tava escurecendo, ela cortava uma laranja, dava pra mim e minha irmã. Aí quando ela começava a limpar a casa, a minha irmã, como era bem pequenininha, ela acabava pegando sabão ali e comendo. Aí ela apanhava e tocava aquela musiquinha também, que eu acho que é tipo de religioso, de católico, tipo Fala na Hora. Era numa rádio. Era numa rádio, porque eu não vou conseguir me lembrar agora qual era essa música. São coisas assim que está na minha mente que eu não pretendo esquecer, porque se eu esquecer já era, né? Então, para mim estar com 25 anos ainda, lembrar dessas coisas de 6, 7, 8 anos é algo muito valioso para mim, que não tem preço. Também não é só momentos felizes que marcam a nossa infância. Eu me lembro muito do meu pai e minha mãe brigando, sabe? Uma coisa que fica sempre na minha cabeça é que eles chegavam com as pipocas. Eita, menina, é que ele chegava com as pipocas lá em casa. E eu acho que ele comprava em algum lugar, não sei. E era um saco bem grandão mesmo de pipoca. Daquelas coloridas, rosa. Aí um de lá eles discutiram, não sei por causa de quê. E aí nisso minha mãe furou o saco de pipoca e foi pipoca pra todo lado. Nisso eu e minha irmã ficou lá no chão, comendo as pipocas do chão. Pra mim foi uma alegria. E hoje eu acho engraçado, mas se for para botar no tempo é uma coisa bastante séria. Por isso que não é bom o casal tá brigando na frente dos filhos, porque isso fica pra sempre na memória deles. Antes de gravar esse vídeo, eu tive que aceitar e contar realmente como aconteceu, porque essa é a minha história. E é uma coisa bem triste, porque nessa época meu pai ele batia na minha mãe, a minha irmã não via porque ela era muito criança e nem sei se ela já chegou a ver. Mas eu via, sabe? Ele batia nela, enforcava e isso era bem triste eu ver esse tipo de cena. Nessa época, os meus olhos eram dessa cor aqui, normal, tipo branco, né? Só que aí, com o passar do tempo, meu olho começou a ficar vermelho, 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 como de sangue. Eu não tô mentindo, meu olho começou realmente a ficar muito vermelho. E aí, nisso, eu não sei com quem meu pai se envolveu na época, se era com a macumbeira, não sei o que era. Só sei que minha mãe disse pra mim uma vez que se ele tivesse fazendo alguma maldade, isso, infelizmente, cai pros filhos. Então, eu não sei. Só sei que, do nada, o meu olho começou a ficar vermelho. E falando nessa questão dos meus olhos serem vermelhos, alguns anos atrás, isso me machucava muito na escola, sabe? Porque as pessoas olhavam pra mim, principalmente as colegas da sala de aula, já muitas vezes uns olhavam pra mim e falavam: Gislene, tu fuma maconha? Tu usa coisa errada? Eu falei: não, gente. Perguntava se eu enxergava, porque meus olhos eram tão vermelhos. Eu falava: gente, eu enxergo normal. Aí o povo ficava me julgando, falando esse tipo de coisa pra mim. Gente, eu era só uma criança. E eu passei bastante anos usando um colírio para clarear os olhos. Eu não sabia o que era. Meu olho remelava muito. Não podia ficar perto de mofo, perto de poeira, de nada. E era muito difícil isso pra mim. Mas só que eu me lembro que teve uma vez que eu fui na igreja, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, que eu me lembro até hoje que era um culto de só oração. Aí eu fui nesse dia, eu orei pra Deus e falei: Senhor, tira essa maldição de mim, eu não sei que seja, tira de mim. E simplesmente passou-se os dias, os meus olhos começaram a clarear. E ficaram dessa cor, que é a cor normal. E até hoje eu não sei o que era, mas que eu usei bastante colírio. Não sei quantos colírios eu já usei. Mas que se foi maldição que jogaram em mim, eu não sei. Deus curou. Vou contar pra vocês o que eu me lembro um pouco de 9 a 10 anos.
Aconteceu bastante coisas. Ainda falando de 2006, acho que no finalzinho, acho que os meus pais se separaram. Cada um seguiu o seu caminho, minha mãe foi morar de aluguel. E vocês podem imaginar quantas e quantas vezes a gente se mudou. E foram bastante, eu acho que foi mais de 20 vezes. A minha vida com a minha mãe e os meus irmãos sempre foi morar de aluguel. A gente mudava bastante, bastante mesmo. Quando os meus pais se separaram, foi bem difícil pra mim. Na minha mente, a minha vida era perfeita. Tinha os pais juntos, eu era boa na escola, a gente vivia feliz. Só que acontecia essas agressões, que ele agredia ela, eu acho que por isso que eles se separaram. Não, acho não, tenho certeza, porque nenhuma mulher vai ficar com um homem que agride ela. Eu sofri bastante com a ausência do meu pai. Nessa época eu morava no DF, que era em Brasília. E quando era fim de semana, a gente ia pro Goiás, uma cidadezinha que era perto de Goiás. Aí ficava nessa. Samambaia, Santo Antônio, Samambaia, Santo Antônio. Toda vez, todo fim de semana era a mesma coisa. Aí acabou que minha mãe decidiu morar de vez perto de Santo Antônio, perto de Goiás. Porque eu e minha irmã, a gente sofria muito com esse negócio. Porque a gente faltava aula, eu repetia de série, porque era um negócio de vai e volta. O meu pai, ele ficava vendo eu e meus irmãos no final de semana. Porque no caso, é eu, minha irmã e meu irmão, que é filho dele. São 3 filhos do primeiro homem. Era bem difícil meu pai ver a gente. Vou falar pra vocês como era a minha família naquela época. No caso, era eu, a minha irmã e meu irmão. A minha mãe, meu tio e outro tio e minha avó. Nessa época, minha mãe foi seguir a vida dela, deixou eu e meus irmãos morando com a minha avó. E ela foi viver o romance dela. Cada um tem a sua opinião, mas hoje, eu, Gisele, olhando para trás, eu vejo que ela agiu errado. Que ela em nenhum momento devia ter deixado os filhos para ir viver romance com algum homem, né? Pelo menos é o que eu acho. Eu sei que a minha mãe vai assistir esses vídeos porque ela acompanha um canal, mas a verdade é que ela sempre preferiu os rapazes que ela se relacionava do que os próprios filhos. Então foi bem difícil uma época que eu e meus irmãos moram com a minha avó. Era um lar muito agressivo, o marido da minha avó xingava ela, maltratava. Teve uma vez que a minha avó fez uma janta ou foi um almoço, não me lembro direito. O marido dela simplesmente estava bêbado, pegou as comidas tudo, jogou na pia. Aí foi briga pra todo lado. E nisso eu e minha irmã se escondeu atrás do sofá e era prato voando pra todo lado. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, Deus sabe. Era prato se jogando na parede, altas coisas acontecendo. E hoje eu vejo o tanto que Deus cuidou de mim e da minha irmã. Porque eu não consigo me lembrar direito aonde meu irmão estava. Eu não consigo me lembrar direito onde meu irmão estava, porque nessa época ele tinha 3 anos, o Thiago. O Thiago, meu irmão. Eu não sei se ele morava com meu pai, porque eu não consigo me lembrar direito. Mas eu me recordo muito bem que o lar da minha avó era só agressão. O marido dela cortava ela de faca. O marido dela, tudo ele pegava o facão, dizia que ia matar as pessoas, isso e aquilo. E como eu falei pra vocês, são 2 tios, o Júnior e o Adelbran, mas eu chamo ele de Debrante. E nesse tempo o Júnior ele era vivo. Então tudo que acontecia ali na casa da minha avó, ele defendia a minha avó do pai dele. Então aí vocês pensam, o próprio filho enfrentava o pai, pro pai não bater na mãe. E era desse jeito. Então vocês imaginam a situação que eu e minha irmã vivia. Não era fácil. A gente passava muita necessidade lá na casa da minha avó. Eu lembro que um dia lá não tinha praticamente nada pra gente comer. Aí Deus mandou providências e tudo se ajeitou no lugar. Houve uma época também que o meu irmão Thiago, eu acho que ele tinha uns 3 anos, ele foi parar no hospital, quase morreu. Deus deu grande livramento pra ele. Por quê? Porque teve uma vez que a gente ia numa padaria lá comprar um bolo. E aí nós comemos tudo normal, mas meu irmão ele passou mal com esse bolo. Eu acho que esse bolo estava vencido. Mas que Deus deu um grande livramento pro Thiago, Deus deu. E depois de tudo isso acontecendo, bastante tempo morando com a minha avó, vivendo nesse lar que era bastante de briga, a minha mãe pegou a gente de volta para morar com ela. Aí nisso a gente se mudou definitivo para Santo Antônio, que é perto de Goiás. É uma cidade que, no caso, a gente se mudou para uma cidade que é perto de Santo Antônio, não é em Santo Antônio, entendeu?
Quem mora perto aqui vai entender. É a cidade de Águas Quentes, que a gente tava morando. Eu me recordo que isso foi em 2008, que a gente chegou por aqui. E aí nisso aconteceu muitas coisas, a minha mãe conheceu um rapaz, aí teve um filho com ele. Aí nasceu meu irmão Cleison, hoje ele tá com 13 anos. Em 2007 aconteceu uma coisa muito triste na nossa família. Nessa época meu tio tinha 18 anos, ele tinha se envolvido com uma mulher mais velha do que ele, acho que ela tinha quase 30 anos. Nisso não sei o que foi que aconteceu, não sei se o sogro não gostava dele, só sei que ele ficava brigando direto com o sogro, com ela. Resumindo, ele foi envenenado. Envenenaram ele com veneno de rato, ninguém sabe quem foi que fez isso. E nisso ele passou mal dentro do ônibus público, não deu tempo de levar para o hospital e ele acabou falecendo. Tão novo, alguém fez isso com ele, mas a gente deixou nas mãos de Deus e que Deus sabe de todas as coisas. A minha avó sofreu muito com a perca do meu tio, a minha avó já tomava pinga, ela é alcoólatra, nisso ela começou a beber mais ainda. E é bem difícil porque a gente nunca sabe das coisas, né? Mas Deus sabe. E quando minha mãe se envolveu com esse outro rapaz, eu não gostava muito dele, mas com o passar do tempo a gente foi conversando, porque eu não gostava dele. Porque na verdade eu tinha muito ciúme da minha mãe. Aí nisso ele assumiu a minha mãe com 3 filhos, que não era dele. A minha mãe viveu bastante tempo com ele, acho que foi 8 anos por aí. Aí quando foi em 2016 ele acabou falecendo por uns motivos aí, por causa de briga e tal. Mas quando eu tinha uns 15 anos, acontece que a gente brigou por motivos bestas, né? Guardava rancor, tinha mágoa dele. Mas sempre os anos se passava, algo dentro de mim falava, Lene, pede perdão a ele, se desculpa e tal, mas eu nunca quis dar ouvido. Eu ficava pensando, não vou desculpar. Quando eu ia visitar ela, ele falava comigo, oi, Lene. Aí eu respondia ele com raiva, oi, né? Com o coração cheio de raiva. Mas aí eu não dei ouvido pro que algo me falava aqui dentro para pedir perdão. Aí quando ele faleceu, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais como pedir perdão nem nada mais. Só que tem uma coisa que aconteceu quando eu tinha lá para 11, 12 anos, porque sempre minha mãe levava eu, meu irmão e minha irmã lá na casa do meu pai. E toda vez que a gente chegava lá, e olha que a gente morava longe, viu? A gente pegava um ônibus, acho que era 1 ou 2 horas de viagem para chegar na casa dele. E ele simplesmente se escondia dentro da casa, no fundo do quintal, para mostrar que não tinha ninguém. A gente estava até de bolsa e ele simplesmente falou que não tinha lugar para dormir. Aí minha mãe simplesmente olhou para mim e meus irmãos e falou assim, olha, Lene, a partir de hoje, se você quiser ver o seu pai, você vai ver só quando você e seus irmãos crescerem. Aí vocês mesmos vêm procurar ele, porque eu não trago mais vocês aqui. E ela falou desse jeito. Eu até entendo, porque é muito chato você pegar os seus filhos e levar na casa do rapaz para poder ver, porque ele nem ia atrás da gente, ele ia. E ele simplesmente não recebia. O meu pai casou com uma mulher que não gosta nem de mim, nem dos meus irmãos. Ela odeia a gente, odeia com todas as forças dela. Não, e simplesmente ela manda nele, não deixa ele fazer nada. Então nisso, os anos se passaram 12 anos. Isso mesmo, se passou 12 anos. E aí agora vocês pensam, como foi pra mim, eu falo de mim, como foi pra mim 12 anos com a ausência do meu pai. Que aquele pai que era carinhoso comigo, com os meus irmãos, e eu não tive mais ele, simplesmente. Mas não foi por questão de eu não querer, por questão que ele não quis se preocupar simplesmente comigo e meus irmãos. Mas é bem difícil eu falar disso, porque quantas vezes eu sonhei ele chegando lá em casa, batendo palma, chamando a gente. Foi bem difícil pra mim, porque isso tudo era na minha cabeça. E quantos dias, anos, sem ter um pai presente. Aniversário sem pai, datas importantes também. Então, pra mim, foi algo difícil. Foi algo difícil, não tem explicação. Por isso que eu vejo muitas pessoas aí que tem um pai e a mãe junto, né, e não dá valor. E se você tem o seu pai e sua mãe que se importa com você, dá valor a eles, porque é muito difícil você crescer
sem a presença de um pai ou de uma mãe. Vocês lembram do que eu falei pra vocês? Que tinha algo dentro de mim conversando comigo, mas eu tinha certeza que é Deus. E eu comecei a ter sonhos e pesadelos do meu pai doente. E algo falando pra mim, vai atrás do seu pai. Vai atrás dele. E eu falando, não vou atrás de ninguém não. Ele que abandonou eu, meus irmãos, não vou atrás de ninguém. Aí nisso eu quebrei meu orgulho e fui atrás dele. Eu falei pra minha irmã, vamos atrás do nosso pai? Aí ela falou, vamos. Ela acabou indo. Mas se ela não tivesse ido comigo, eu acho que eu iria sozinha, porque isso já tava me incomodando dentro de mim, sabe? Eu e minha irmã fomos lá. Chegando lá, a mulher dele abriu o portão. E aí a gente falou que queria ver o nosso pai, ver como ele tava, não sei o quê. Nisso ela inventou 1000 pretextos, disse que ele não tinha celular e falou um monte de coisa. Mas aí, depois não sei o que foi que deu nela, e ela falou que ia pegar o número dele. Nisso ela entrou dentro de casa, passou 5 minutos, 10 minutos, e a gente lá fora e nada da mulher aparecer. Lembrando vocês que ela odeia a gente, viu? Aí depois ela apareceu lá fora, aí deu o número de telefone e falou onde que ele trabalhava. Ela falou que ele trabalhava num Tatico, no supermercado, empurrando o carrinho. Aí nisso a gente foi atrás dele. Eu e ela conseguiu reconhecer ele bem de longe, sabe? A gente chegou perto dele, aí a minha irmã falou com ele, pra ver se ele se lembrava de alguma Gabriela, alguma coisa assim. É porque eu não me lembro direito, porque às vezes me dá amnésia na cabeça de esquecer as coisas. Ele pegou, olhou bem pra mim, minha irmã, ficou olhando pra gente, aí ele acabou reconhecendo. Aí nisso ele começou a chorar, eu e a minha irmã começou a chorar também, porque era muita emoção, sabe? E só eu sei o que eu senti aquele dia, entendeu? Quase que eu choro aqui também, mas só eu sei o que eu senti naquele dia de ver ele, sabe? 12 anos sem vê-lo. Foi uma coisa assim muito emocionante, sabe? Não tinha como filmar. E, aliás, eu nem queria que filmasse, né? Porque ao mesmo tempo foi emocionante, ao mesmo tempo foi estranho. Só sei que tem muitas pessoas que julgam. Só vai entender quem já passou ou está passando. Entendeu? Então, por isso que eu falo que foi algo que me marcou. Porque não é fácil você ficar longe do seu próprio pai por 12 anos. Porque há 8 anos... Porque quando você tem 7, 8 anos por aí, você ter uma aproximação com o seu pai, como eu falei pra vocês que ele era carinhoso, aí depois do nada, entendeu? Ter o afastamento. Então, é algo que eu não sei explicar. Então, falando aqui pra vocês, o que foi que aconteceu depois desse reencontro? A gente pegou um número do outro, aí depois disso passou um ano, a gente se viu de novo, a gente foi lá na casa dele. Mas o contato hoje é mais pelo WhatsApp, né? Ele manda áudio, eu mando de volta, ele conversa com a minha irmã no celular dela, e é desse jeito. Mas em questão de aproximação, de estar se vendo direto, não tem. Eu não posso... É uma coisa muito estranha também, sabe? Porque você passou 12 anos longe daquela pessoa. Eu sei, gente, que ele é meu pai. Eu sei disso. Só que é muito estranho pra mim, entendeu? Porque às vezes parece que é um conhecido. Mas eu sei que ele é meu pai. Eu fico pensando, se eu não tivesse dado ouvido ao que estava falando aqui dentro de mim, o que teria realmente acontecido, né? Eu não sei. Mas dessa vez eu fui atrás, como eu falei pra vocês. Aí a gente se reencontrou, deu tudo certo. Só que hoje eu não posso obrigá-lo a ter convivência comigo, meus irmãos. Eu não posso. Ele tem a esposa dele, que não gosta da gente até hoje. Eu simplesmente vou viver na minha vida daqui. E ele vai viver na vida dele de lá. Em questão de perdão, eu já perdoei ele. Só que é algo dentro de mim que ainda não consigo
Ainda não consigo ver ele como um pai, entendeu? Eu tô falando de pai mesmo, ainda não consigo. Mas eu já perdoei ele, não tenho mais mágoa dele. Só que ele teve escolha, gente, né? Mas simplesmente ele abandonou os filhos. Um homem, porque quando ela conheceu ele já tinha os filhos. Então ele escolheu ela, simplesmente. Mas eu perdoo. Eu perdoei. Mas a vida é assim, a gente não pode obrigar as pessoas a nada. Agora falando pra vocês, em questão da minha mãe. Ela teve vários erros, ela teve. De ter deixado a gente morando com a minha avó bastante tempo e ter ido curtir a vida dela, né? Como assim ela fez. Mas foi escolha dela. Ela teve escolha. Então por isso que eu falo. Tudo na vida a gente tem escolhas. Tem as escolhas e tem as consequências. Então, você que tem filho, você pensa muito bem o que você faz na frente dos seus filhos. Se você e seu esposo brigam muito na frente dos filhos, não sei o que vocês fazem na frente deles. Vocês pensem muito, porque isso vai ficar na mente deles pra sempre. Às vezes você deve pensar, é criança, não sabe de nada, não vai lembrar. Mas aí você se engana. Ela se lembra assim. Você não vê? Eu me lembro de coisas que aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. A minha irmã, eu acho que tem coisas que ela nem se lembra do que aconteceu com ela com 6 anos de idade, mas eu me lembro. Então é algo assim que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Agora vocês sabem um pouquinho mais sobre mim, do que aconteceu dos 7 anos, né? Até uns 15 anos por aí. Agora eu vou dizer pra vocês o que aconteceu de 16 até aqui, nos 25 anos. Só que tem uma coisinha que eu tenho que contar. Quando eu tinha 15 anos, como eu havia reprovado a 6ª série, eu tive que fazer a 7ª estudando à noite. E lembrando vocês que nesse tempo, em 2013, eu era uma pessoa super tímida. Muito, muito tímida mesmo, sabe? Eu não tô brincando, gente, eu tô falando sério, eu era bastante tímida. Eu não queria saber negócio de namoro, ficar com ninguém, não. Porque até aí eu nunca tinha beijado ninguém, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a estudar de noite. Lá tinha uma amiga que ficava na mesma sala que eu, a Tamires. E a gente já tinha estudado de tarde. Aí nisso a gente tava estudando de noite, tava super legal. Eu amava quando eu estudava na mesma sala que ela. E lá apareceu um rapaz, que eu não vou dizer o nome dele aqui. Ele gostou de mim, ele chegou e me falou: e aí, vamos ficar, não sei o quê. Olha o que eu respondi pra ele. Não, eu não fico, eu não sou a menina de ficar. Tem que namorar. Aí vocês veem, gente, como era a minha cabeça. Tudo tinha que namorar, não ficar com ninguém. Eu fiz o menino falar com minha mãe. Ele foi falar com ela, se podia namorar comigo, não sei o quê. Aí ela falou, ela é que sabe, não sei o que, não sei o quê. Aí nesse tempo meu padrasto era vivo, né? Em 2013. E aí, menino, foi mó bafafá. Resumindo, não deixaram. Passou-se um tempo, depois deixou. Aí a gente tava namorando. Eu tenho certeza que esse menino me chifrou nessa época porque ele simplesmente sumiu no dia do aniversário dele. Apagou o celular, sumiu do celular, sumiu de tudo. E depois apareceu com a cara mó lavada. E eu não quis mais saber dele. Aí nesse tempo eu ia fazer 16 anos, a minha mãe ia fazer um aniversário pra mim, que ia ter bolo, isso e aquilo. E simplesmente eu terminei com o menino no dia do meu aniversário. Eu peguei e falei, não quero mais não. Não quero mais esse menino nem pintado de ouro. Aí depois ele ficou me ligando e eu falei, não, acabou. Não tem mais nada não. Acabou. E no dia do meu aniversário parece que surgiu outra Gislene. Sem mentira, gente. Surgiu outra pessoa. Nesse dia eu beijei outro menino, no dia do meu aniversário. E pronto, foi desse jeito. Nesse dia surgiu outra pessoa. Quando eu fiz os meus 16 anos, tinha aquele negócio de grupo no WhatsApp. Aí já era 2014. Eu tava num grupo, aí eu acabei conhecendo o Francisco através de outra pessoa. Aí nisso a gente ficou conversando. Ia dormir bastante tarde, deixava até o celular cair no chão. Depois eu e o Francisco se conheceu pessoalmente. Depois eu não quis mais saber dele. E aí foi, menino. 8 meses a luta. Ele atrás de mim, querendo namorar, que não sei o que, e eu não queria saber dele. Resumindo, eu pisava nele, na verdade. Até um dia que ele chegou lá em casa, batendo no portão, porque ele conversava com a minha irmã nesse tempo, né, Gabriela? Ela falou onde que nós morávamos. Aí eu recebi ele em casa. Aí ele conheceu minha mãe, eles conversaram, não sei o que. Depois disso, menino, que ele descobriu onde eu morava, ele não saiu de lá mais. Todo dia o Francisco tava lá. Todo dia. Eu acho que ele já descia de serviço, já descia logo lá.
Ele saía do serviço já pensando, temos que ir na casa da Lene. Eu acho que ele teve as férias dele e ele passou praticamente lá em casa. Todo dia o Francisco tava lá. E quando foi ver, ele já tava morando com a gente. Depois a minha mãe teve que se mudar de casa, que nesse tempo minha mãe morava de aluguel. Né? Como eu falei pra vocês, que a vida da gente sempre foi morar de aluguel. Nesse tempo tava tendo invasões, sabe? Mas era na mesma cidade. Aí nisso umas famílias com outras famílias se juntaram tudo pra ir pra aquele lugar. Aí nisso todo mundo levantaram o barraquinho de madeira. Aí nisso minha mãe foi. Aí vinha aquele povo com o trator, derrubava as barraquinhas, né? Aí era sempre a luta. Eles derrubavam e o povo levantava. Derrubavam, levantavam. E aí foi nisso. Aí chegou um certo momento que a minha mãe falou assim, eu não vou mais morar de aluguel. Aí nisso ela construiu um barraco de madeira, que ele era enorme. Se eu não me engano, tinha piso de chão grosso nesse tempo. Aí eu fui morar com ela, né? Porque eu tava morando com ela ainda. Aí a gente tava morando lá, aí chegou um certo tempo, esse pessoal voltaram de novo e derrubaram os barraquinhos, né? De todo mundo. E é uma coisa que eu não desejo pra ninguém passar por isso, porque foi uma sensação horrível. Sei lá, sabe? Você vê todas as suas coisas sendo tiradas de dentro de casa. Sofá, cama, guarda-roupa, tudo pra fora, assim, no meio do tempo. Sem você ter pra onde ir. É horrível. Eu sei que não foi nada fácil, isso que a gente passou, sabe? E outros vizinhos de outro bairro que foi pra lá pra ver o que tava acontecendo. Aí eram pessoas rindo, outras filmando. Foi uma coisa muito chata mesmo. Que como é que uma pessoa fica feliz com a desgraça dos outros, né? Desculpa aí o palavreado, mas essa é a verdade, gente. Como é que uma pessoa fica rindo com a situação daquela? A gente botou as coisas dentro do saco que eles deram. Botaram lona em cima das coisas. Aí depois o povo foi embora. Aí passou-se os anos. Aí minha mãe tá lá até hoje e essas outras famílias estão lá até hoje. Eu não sei o que vai acontecer, só Deus sabe. Agora tem água, tem luz, então eu acho que essas famílias não vão mais sair de lá. Mas eu tô compartilhando com vocês porque isso foi uma coisa muito dolorosa, sabe? Que eu passei com minha família. Que eu não desejo pra ninguém passar. E quando a minha mãe construiu uma casa mesmo de tijolo, ela foi morar pra lá, aí ficou o barraquinho de madeira lá no fundo. Aí nisso eu e o Francisco foi morar. Pra mim eu tava vivendo super bem, eu tava muito feliz. Minha mãe já havia aceitado que a gente tava morando juntos, né? E eu tava feliz. Só que eu vou compartilhar algo com vocês aqui agora, que até minha mãe ela pode ficar magoada. Mas é algo que aconteceu, né? E eu tenho que falar. Porque daqui a um tempo eu quero olhar pra esse vídeo e ver o tanto que eu superei. Nesse tempo o Francisco ficou desempregado, né? Ficou sem serviço nenhum. E aí ele tava recebendo os direitos dele, né? De trabalho. A gente tava comprando algumas coisas pra casa, prato, copa, essas coisas assim, porque também era a primeira vez que eu tava conhecendo esse mundo de vida de casada. Teve uma vez que ele fez as compras e ele chegou lá em casa. Um arroz, feijão, muita compra mesmo. Eu fiquei feliz, só que eu fiquei pensando na minha mãe, né? Como é que tava lá o pessoal. E nesse tempo as coisas eram bem difíceis, sabe? Sempre quando eu comprava alguma coisa pra dentro de casa, eu ficava pensando se na minha mãe tinha. Só que também a dificuldade chegou pra mim e o Francisco. Teve um tempo que a gente ficou praticamente sem nada pra comer, né? Aí a gente foi lá na minha mãe, que era bem na frente. Aí eu cheguei lá e ela tava reclamando, falando pro meu irmão comprar ovo. Vai lá comprar ovo, que não sei o que. Só tem ovo pra comer. E tipo, eu fiquei muito triste em ver aquilo, que ela tava reclamando que ela ia comer ovo, sendo que a gente não tinha nada pra comer. Mas na minha mente, eu tinha que morar perto da minha mãe a qualquer custo. Não importava o que acontecia. Eu tinha que morar perto dela, porque simplesmente eu me sentia bem, sabe? Teve um dia que começou a chover muito forte e o barraquinho tinha madeira fraca. Começou a dar um vento super forte e começou a balançar. Começou a entrar água dentro do barraquinho, começou a entrar água mesmo. Isso a gente foi pegando as coisas e levando lá pra casa da minha mãe. Levamos a TV, passou a chuva. Quando a gente foi lá, o barraquinho tava super alagado, tava tudo molhado. Não tinha como a gente dormir lá, porque até a nossa cama tava molhada. A gente passou uns meses morando com a minha mãe. E não foi nada fácil, porque a gente passou por bastante humilhação lá na casa dela, porque também ele não estava trabalhando. Eram muitas piadinhas que a gente escutava. Fora que o DVD dele, eu era som, não sei, que estava funcionando na casa dela. Aí ela tava escutando não sei o que, depois o Francisco foi tirar. Aí nisso eu tava tomando banho lá no banheiro. Aí nisso eu só escutei a briga dos dois, eles brigando. Aí depois ela começou a falar coisas pra mim, começou a falar que
A partir do momento que eu fosse morar com ele na casa dele, eu ia viver um inferno, que ele ia me bater todo dia. E nisso eu tava lá no banheiro chorando muito e só repreendendo. Tá repreendido, em nome de Jesus, amém. Isso não vai acontecer. E eles brigando, e eu só repreendendo. Passou-se um mês, um cara tinha vendido muito tijolo pro Francisco, porque a minha intenção era construir no fundo da casa da minha mãe, pra morar perto dela. Só que aí nisso eu não quis mais, sabe? Aí nisso ela comprou os tijolos do Francisco. Aí ela ficava pagando pra ele todo mês um certo valor. Aí um dia lá eu acabei esbarrando no meu pé no videogame dos meninos lá. Aí ela veio com mil pedras pra cima de mim, falando que tinha que pagar, que não ia ficar assim. Aí depois ele arrumou o videogame lá, botou pra arrumar. Acho que ele deu dinheiro pra ela, né? Pra poder arrumar. E aí depois passou-se um tempo, minha irmã se esbarrou no videogame também e não deu nada, né? Mas eu tô contando isso aí porque foi algo que aconteceu, foi algo que eu passei, entendeu? Foi humilhações, bastante humilhações que a gente passou, que eu fiquei bastante triste, que aquele ânimo que eu tinha de morar perto dela, ficar com ela o tempo todo, eu não tive mais. Então o Francisco chegou em mim e falou, então, Lene, vamos morar lá em casa. Porque ele tem a casa dele, né? E é onde é que a gente mora hoje. Eu falei, então vamos. Nisso ela chegou nele e falou, ó, a partir de hoje, qualquer dor que a Lene sentir na unha, você que é responsável por ela. E aí nisso a gente pegou, foi-se embora, se mudou, né? Passou-se o tempo, passou-se anos, acho que meses só. Aí depois eu comecei a frequentar a casa da minha mãe de novo, depois de tempo. Eu ia pra casa dela, fazia bolo, fazia comida, deixava o Francisco sozinho durante uma semana ou duas dormindo só, ia pra lá, pra casa dela. Tipo assim, eu amava ir pra casa dela, sabe? Deixar ele aqui só e tudo. Só que aí, olhando hoje, eu vi que eu errava muito nisso, porque nunca que você pode deixar o seu marido dormir sozinho pra você ir pra casa da sua mãe. Ou pode ser ao contrário também, você nunca deve deixar a sua esposa pra dormir na casa da sua mãe e do seu pai, viu? Porque isso é um erro. Eu tinha esquecido tudo que passou, tinha perdoado e tudo, mas só que outras coisas aconteceram. Aí sempre foi assim, algo acontece, eu me afasto, algo acontece, eu me afasto. Porque eu sou desse jeito, eu não consigo estar indo num lugar que eu não tô me sentindo bem, sabe? Eu sou desse jeito. Depois que eu e o Francisco começou a morar junto, a gente começou a discutir mais, a brigar. Porque também o meu pensamento, as minhas atitudes era outra, e a dele também, né? A gente já passou por 3 separações. Em 2017 a gente se separou. 2019 e 2020. Né? Então, a gente se separou 3 vezes. Tudo foi por algum motivo. Todas as vezes que eu me separei, a minha mãe me apoiou no lar dela, na casa dela. E ela sempre me falava, você é minha filha, eu não vou deixar na rua. Ela falava isso. Quando foi ano passado, em 2022, eu e ele tava em crise de novo, né, brigando, isso e aquilo. Só que hoje, em 2023, a gente tá com outro pensamento. A gente não tá discutindo mais como antes. Né? Ele já até me pediu em casamento. A gente vai estar casando esse ano, se tudo der certo, em nome de Jesus. Então a gente tá vivendo aí quase 8 anos juntos, entre altos e baixos. É o tempo que ensina mesmo a gente, sabe, as experiências. Como eu falei pra vocês, os meus pais é bem difícil conviver com eles, porque o meu pai, ele tem a mulher dele lá, né, que manda nele, e eu não posso obrigar ele a vir ver eu e meus irmãos, e quando ele vem escondido da mulher. E a minha mãe é bem difícil, porque quando eu vou na casa dela, ela sai. É muito estranho, né, quando uma filha vai, demora tempo sem ir lá, e aí ela pegar e sair. Então é sinal que não tem consideração. Então é por isso, gente, que eu prefiro ficar na minha, sabe, vivendo minha vida, tá distante de todo mundo, porque eu sou assim, entendeu? Eu sou desse jeito, eu prefiro ficar na minha quietinha no meu canto do que tá no meio de coisinhas, sabe? Eu sou assim. Então, por tudo que eu passei, 25 anos da minha vida que eu tô hoje, então, por tudo que eu passei, não foi nada fácil, foi grande luta, né? Como vocês podem ter visto aí. E fora que tem coisas que aconteceu que eu não vou entrar em muito detalhe. Também não vou ficar julgando a minha mãe, porque no momento que meu pai abandonou eu e meus irmãos, ela teve os deslizes dela, ela teve, né? Mas só que ela tava lá pela gente, sabe? A gente passou por bastante sofrimento, eu, meus irmãos e ela. A gente passou por muitas lutas mesmo, que vocês não têm noção, sabe?
Já passamos necessidade, sem ter nada para comer em casa, já passamos por muitas coisas mesmo, sabe? Por humilhações dos outros. Então a minha mãe, ela é uma guerreira também. Porque também não é fácil você criar 3 filhos. E ela é uma guerreira, né? Por ter feito o que fez por mim, meus irmãos. Eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, que tá cheio de gente pra estar conversando toda hora, isso e aquilo. Não tenho. Se eu tiver 2, 3 amigas, é muito, entendeu? Eu tenho que ter orgulho de mim mesma, por ter passado por tudo que eu passei, porque não é fácil, só eu sei o que eu já passei para estar aqui hoje. E até aqui o Senhor me sustentou. O Francisco teve os erros deles, eu tive os meus, né? Porque eu também não sou santa, eu tive os meus erros. Mas o ser humano, ele falha, o ser humano, ele erra. Então a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, né? Eu tenho que aprender a perdoar minha mãe, tenho que aprender a perdoar meu pai e as pessoas próximas a mim. Porque eu não sou perfeita, eu sou humana, eu sou falha. Então o perdão é a chave da vitória. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tirado algo de bom da minha história, né? Porque se você estiver passando por algo parecido, por abandono de seu pai, ou por abandono de mãe, quem for que seja que te abandonou, que soltou sua mão no meio da estrada, eu só tenho algo para te dizer, que todos podem te abandonar. Pode o teu pai te abandonar, pode tua mãe te abandonar, mas Deus, Ele nunca vai te abandonar, tá bom? Deus, Ele é contigo sempre. Deus, Ele tá a todo tempo te livrando de todo mal e te abençoando. Disso você pode ter certeza. Quantas e quantas vezes eu já chorei pensando, Senhor, por que os meus pais são desse jeito comigo? Por que eu tive que nascer num lar onde os meus pais não dão amor a mim? Eu já sofri muito pensando nisso. Mas hoje eu já aceitei que podem todos me abandonar. Mas Deus comigo, Deus, Ele é Pai. Mas eu aprendi de que tudo que eu passei, que Deus, Ele é a minha base. E Ele é o meu pai, e Ele é minha mãe, e Ele é tudo que eu preciso. Deus em primeiro lugar, viu, gente? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as pessoas, o nosso cantinho está crescendo ainda mais. Um beijo e um abraço da sua amiga Helene. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.